Aconteceu de novo um negócio triste, né? Aconteceu um negócio muito chato, né, lá no Catar, que a gente já vai falar, porque estamos no programa 33, porque Valdemar. Já? 33, passa rápido, né? É um número cabalístico pra quem vai verdade, parar, né? O clube do Remo gosta muito desse número. Por que será? Porque foram 33 jogos que o Paysandu não ganhou do Remo. Quantos anos? 5 anos. Diretos sem perder pro maior rival. Exatamente. E eu garanto que foram 33 jogos melhor do que o jogo dessa manhã. Eu diria que sim, eu não consegui ver e parabéns. Obrigado. Você acordou 7 horas da manhã pra ver Marrocos e Croácia. Eu tentei, mas com 10 minutos de jogo eu voltei a dormir. Eu vou te falar que eu dei umas piscadas no caminho. Assim, não foi 100%, porque tinha uma... Aí eu fui, aquela hora no intervalo, passei um cafezinho, né? Aí tomei, aí deu pra ver o segundo tempo, mas assim... Eu queria roubar essa frase do Fala de Cobertura, que é: esse jogo poderia ter sido um e-mail. Poderia, né? Resolvi, olha, não precisamos entrar em campo. Fica cada um com um ponto e a gente já descansa pra próxima rodada. É, porque a gente já tinha comentado que a Croácia é um time que já tá velho desde a Copa passada, tem jogadores novos no meio de campo, mas, assim, não tem fôlego, cara. Não tem fôlego contra uma seleção... O Fran ainda é titular, né? Exato, 30 anos. Mas... 30 anos, há 30 anos. Há 30 anos, sim. Mas, assim, contra o Marrocos, que é uma seleção fraca. O Marrocos é uma seleção fraca. E a Croácia sentiu muita dificuldade, cara, em jogar. Não é nem, sentiu dificuldade com o Marrocos. Sentiu dificuldade de jogar, ponto, cara. Foi impressionante isso. Eu não vi o jogo, na verdade, eu vi o finalzinho do jogo, numa parte onde os times não tinham força pra nada mais. Eu não sei como foi, se teve muita finalização, se teve defesa de algum gol difícil. E vamos parar pra pensar porque aqui... pelo menos ontem, o jogo que eu vi da Dinamarca, a Dinamarca ainda tentou, perdeu um gol claro e acabou não conseguindo os 3 pontos. Mas é importante também lembrar que esse jogo das 7 da manhã, pra cá, pro Brasil, é 1 da tarde no Catar. Tá um friozinho, né? Não, o estatuto do idoso deveria proibir esse jogo na Croácia. Deixar um velho com 40 anos jogar nesse horário é complicado. Não, aí pega aí uma insolação, febre, é uma dor de cabeça, cara. Mas assim, eu devo dizer que por conta desse jogo, eu fico com uma dúvida, que vão bater na porta de novo. Não vou te falar. Que eu acho que a gente tinha colocado aqui a Croácia como o provável segundo colocado. Eu já não tenho essa certeza, depois dos jogos de hoje. A Croácia vai pegar ainda a Bélgica e o Canadá. Sim. Certo? Eu acho que ele vai ter um jogo bem difícil com a Bélgica, mas eu acho que ele vai ser capaz de ganhar o Canadá, porque eu acho que o Canadá vai dar trabalho, o Canadá é um bom time, mas eu acho que ele não vai conseguir manter... Na verdade, se ele fizer 5 pontos, se classifica, né? Sim. Digamos que ganhe do Canadá, empate com a Bélgica, vai fazer 5 pontos. Certo. Né? Então ele meio que vai tentar ali a segunda colocação, porque de fato eu acho que a Bélgica vai nadar de braçada nesse grupo. Vai. Mas o meu problema é que o Canadá é o total oposto da Croácia, porque assim, tem muito fôlego, falta essa habilidade. O Canadá criou chances de gol contra a Bélgica inúmeras, cara. Jogou muito mais bola na área que a Bélgica, só que falta finalização. Parecia futebol de criança às vezes, sabe? Que criança não sabe olhar pro lado, não sabe ver, só chuta. O Canadá ele chutava, ele não tem tocava dois bola. jogadores que são acima da média, né? Que é o Alphonso Davies e o Jonathan David. Os dois que foram os principais nomes do jogo do que Canadá. inclusive um perdeu o pênalti, né? Que o Alphonso Davies perdeu o pênalti. Que mais uma defesa do Courtois, né? Sim, não, Courtois, cara, o Courtois é engraçado que tem bolas que se tu olhar isolado, se tu não olhar pro goleiro, pensa, essa defesa vai ser difícil. E o Courtois vai lá e pega. Tranquilo. E o jogo das 10 foi um grande jogo da Alemanha e do Japão. A gente Foi. vai já chegar lá no jogo da Bélgica, né? A gente vai comentar. Sim, a gente vai comentar um pouco mais, né? A gente já deu uma prévia. O jogo da Alemanha, assim... A Alemanha, pra mim, quando terminou o primeiro tempo, eu mandei uma mensagem pro Robertinho e falei: foi o time que eu mais gostei de ver até agora. Joga que nem um reloginho, né? E é um time que joga com a bola, joga certinho, não tem chutão, não tem tentativa maluca de jogar na área e ver o que dá. É um time que sempre... E chega, ataca muito, finaliza muito de fora da área, dentro da área, do jeito que der. Fez 1-0 de pênalti. Foi um pênalti bem marcado, o goleiro... Não, o goleiro deu um ipom no jogador, mas cara. só que ipom não pode no futebol. Não pode, não, tá proibido. É porque ele se confundiu, são culturas diferentes. Mas assim, eu vou te falar que eu concordo com tudo que tu disse, Danilo, mas eu acho que o pênalti ludibriou a nossa impressão sobre esse jogo a princípio, porque o pênalti fez com que a gente esquecesse por um minuto que a Alemanha estava jogando muito melhor. Inclusive, depois do pênalti, os japoneses ficaram perdidos. A Alemanha dominava um jogo, novamente parece jogo de adulto com criança, sabe? Correndo atrás da bola e a Alemanha aqui, tocando a bola sem susto. Eu diria até que a Alemanha se inspirou no dinizismo aí pro seu futebol. Inclusive, a diferença de estatura também era abissal, porque qualquer chutão pra cima o alemão ganhava, né? Não, cara, assim, futebol com time asiático é um negócio muito engraçado. E aí, quando terminou o primeiro tempo, eu mandei essa mensagem pro Robertinho e falei: eu acho que a Alemanha vai dar trabalho.
Só que a Alemanha já tinha perdido alguns gols no primeiro tempo, e no segundo tempo perdeu mais gols ainda. E aí ficou evidente isso que a gente não estava enxergando. A Alemanha joga muito bem, mas ela não finaliza bem. Mas acho que sentiu falta de um jogador, que pra mim é destaque nesse time do alemão, que é o Leroy Sané, que não jogou esse primeiro jogo. Sim. Mas assim, com essa derrota... Imagina esse time com o Royce. Mas o Royce eu acho que ele nem seria titular nesse time. Talvez numa situação da Alemanha não conseguir fazer gol com facilidade, talvez ele entrasse. Eu acho que ele é um cara que desequilibra nesse sentido. Eu acho que desde que a Alemanha perdeu o Klose, ele não tem mais esse jogador finalizador, que eu acho que o Miller, em vez de estar fazendo papel de falso 9, onde o meio armador, podia estar lá dentro da área, porque ele é um excelente finalizador. Inclusive, ele não teve nenhuma finalização, assim, muito clara nesse jogo. Agora, o que o Gnabry perdeu de finalização, o Hoffmann entrou no segundo tempo, perdeu também de gol. Então, assim, quando virou o segundo tempo, ficou nítido, assim, que fez muita falta os gols que a Alemanha perdeu, né? E o Japão, em 2 ataques, pra mim, o Neuer falha nos 2 gols. Porque no primeiro é um cruzamento por baixo, ele rebate pra dentro da área. E o jogador que fez o gol foi o Doan, que ele joga na Inglaterra, jogou na Alemanha, mas eu não vou lembrar o nome do time agora. Eu sei que eu sei quase todo o time de todo jogador. Sim. Não, mas tem uns que fica complicado também. Mas eu senti falta, assim, eu não sei como tá a lista do Japão, eu não procurei, na verdade, agora. Mas eu senti falta do Tomiyasu, que é o jogador lateral do Arsenal, né? Que jogou a temporada passada titular muito, quase toda. Eu senti falta do Minamino, mas o Minamino entrou no segundo tempo, né? E o Doan eu não conseguiria ver que ele ser reserva nesse time, mas eu não sou técnico japonês. E o primeiro tempo, a gente tem que lembrar também que o Japão teve o primeiro gol da partida, foi anulado, e justamente anulado, estava um pouco adiante. Mas ele faz o primeiro gol, o Japão é bastante correria também, é impressionante a velocidade que eles não têm de altura, eles têm de velocidade. Tanto que o segundo gol do Asano vem numa disputa de velocidade que ele ganha e do Schlotterbeck, que era o zagueiro que eu comentei, né? Exatamente. No vídeo passado. O Asano, ele consegue tirar na velocidade e chuta uma bola bem difícil daquele ângulo na diagonal com o goleiro bem em cima, o Neuer. Que é falha do Neuer, porque o goleiro tem que fechar aquele primeiro pau e esperar o chute cruzado. E aí o Japão vira, cara. E aí realmente mostra que, eu quero usar essa frase, que o Japão podia tirar uma lasquinha, e eu falei que o Japão, a gente até na nossa previsão colocou, a gente colocou o Japão passando, só né? que a gente contava que a zebra ia ser a Espanha não passar, né? Mas a gente já vai chegar lá também. E aí o time japonês, aí o técnico tenta mudar tudo, na verdade, né? Ele coloca Hoffmann, coloca Goretzka, que eu não entendo como o Goretzka é banco nesse time. Assim, eu gosto muito do Gundogan. É um excelente jogador. E foi um dos melhores jogadores da Alemanha essa partida, vale dizer. Finalizou uma bola na trave. Toda a jogada da Alemanha passava pelo Gundogan no jogo de hoje. Mas eu acho que ele podia... Enfim, eu não sou o técnico da Alemanha, ele que vê o treino, ele que treina, ele que gosta. Eu queria ter o salário do técnico da Alemanha. Porque assim, ele começa com Niklas Süle na lateral direita, que é um armário gigantesco, que não consegue... que ele não tem... Parece que quando passa do meio campo, ele perde as pernas. Parece que ele joga de joelho quando passa do meio campo, entendeu? E aí, por que ele improvisa um jogador como esse na lateral direita, se ele podia muito bem botar o Kimmich na lateral direita, que fez a lateral direita do Bayern de Munique por muitos anos, Sim. E botava o Goretzka junto com o Gundogan no meio. A não ser que o Kimmich falou, não, eu sou meia, sou volante, não vou jogar de lateral. Mas aí é treinador sem pulso. Não, mas aí... Mas eu acho que ele é um dos líderes do time, né, o Kimmich. É igual tu falar assim, Neymar, tu vai jogar de lateral direito. Aí o Neymar fala, eu não. Mas aí é bom senso também, né? Não, mas aí o Kimmich tem que ver se ele vai render... Ele, por mais que ele renda mais de meio campo, de segundo volante, primeiro volante, mas é uma deficiência do time que é numa função que ele sabe fazer. Né? Então, tipo assim, eu acho que o Timo Werner, querendo ou não, fez falta ali pra essa parte ofensiva. Eu não consigo entender ainda quem foi o treinador que tirou o Havertz da meia, porque ele faz tanta meia direita, meia esquerda, meia central, que disse que ele é centroavante, falso 9. Né? E é tipo assim, eu acho que ele perde muito a visão, ele tem uma visão muito boa. Eu não acho que ele é tanto jogador de referência pra ser um falso 9. Não, mas só que a Alemanha joga assim com ele lá na frente. Mas é que eu acho que ele funciona melhor em outra pessoa. O que eu acho que o falso 9... qualquer meia, assim, ó. Ele tem que ter uma importância, no caso, pra defesa adversária, que ele não tem. Não por falta de qualidade. E aí, tipo, ele colocou o Füllkrug no que eu tinha comentado sobre ele no segundo tempo, pra ser aquele referência lá dentro, pra jogar bola lá dentro, mas não teve jeito. O Japão, depois que fez o segundo gol, não sofreu muito, assim, com ataques alemãos. Eu acho que a Alemanha ficou perdida, ficou... Ela sentiu o segundo gol. Então, teve um lance que o goleiro do Japão fez 4 defesas
que o Hoffmann tentou, que Gnabry tentou de Ele cabeça. tomou uma bolada na cara no primeiro lance, É. cara. Então, assim, a Alemanha jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que ela se assustou com o Japão virando o jogo e depois não conseguiu correr mais atrás. Não, aí é tarde demais, aí quando... Mas o Japão faz o segundo gol aos 70 e alguma coisa, né? Faltava acho que 10 minutos ou menos de jogo pra acabar a partida. Acho que é 70 alguma coisa que saiu o Lances segundo. ali, tu clica ali, ó. Não. Acho que saiu o segundo gol do Japão. Que aí acabou que tipo. Não, mais para cima. 2. Aqui já acabou o jogo. Esse EG é melhor o teu lance. Ah, não, é porque eles botam 49 segundo tempo. Eles não estão colocando... Não, pois é, mas ele não colocou na hora do gol aqui, nenhum dos dois gols. Não, esse é 44 segundo tempo, foi antes. Foi por volta dos 39 do segundo tempo. Então eles botam muito lance. Aí, Gol, ó, 39 do segundo tempo, falei. Então, tipo, a gente tinha 15 minutos ali que o time não consegue, né, fazer mais nada. A Alemanha não conseguiu fazer mais nada, não conseguiu dar trabalho mais pro Japão de jeito nenhum. Não conseguiu finalizar de forma com uma qualidade muito grande. E assim, o Kimmich fez uma partida horrorosa. Ele errou muito passe, errou muita marcação. E assim, quando o cara briga pra jogar no meio campo, faz uma partida horrorosa, vá pra lateral, meu filho. Lá você faz o básico, vá pra lateral, deixa eu botar o Gundogan e o Goretzka aqui no meio, vamos classificar, né? Porque claramente o Nicolas Solo não do meio pra frente, como eu falei, parece que ele joga de joelho. é verdade. E passando pro outro jogo, o que foi logo em seguida das 1 da tarde, e que é do mesmo grupo da Alemanha e Japão... Aí eu acho que a gente nem tem muito o que falar, né? Eu acho que... Eu só queria pontuar duas coisas aqui, que é... Eu não acho que essa goleada signifique que a Espanha é favorita, que a gente sabe que boa parte da imprensa é resultadista. E fica claro que a Croácia chegou com um clube... já viu aquele filme Cocoon? Sim. Acho que a Croácia é esse... Vão tomar um banho de piscina aí nesses meio termos e vão... Porque reviver. assim... Claramente o time... eu falei Croácia? Croácia. Eu falei Costa Rica, na verdade, eu queria dizer. Ah, tá bom. Claramente é um time que estão tentando renovar, mas é um time que tem uma deficiência técnica gigantesca e que ele foi pra ser um catar da Copa. Mas o que eu quero dizer com o resultadismo aqui é o seguinte. O que esse jogo mostrou pra mim é que a Espanha tem várias armas ofensivas, teve gol de tudo que é jeito, mas eu não acho que a Costa Rica seja termômetro. Não acho. Acho que, inclusive, eu vou usar outro ponto para falar disso no jogo da Bélgica, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, assim, jogou excelente, muitas armas, mas eu acho que o jogo contra a Alemanha que joga mais acertada, vai ser mais termômetro do que esse 7-0. Inclusive vai ser um jogão, né? Porque assim... Sábado, 4 da tarde. Vai ser um excelente jogo. Mas Domingo, 4 da tarde, desculpa. Domingo, 7 da manhã também vai ser um jogo bom. Japão e Costa Rica. Bom. Porque se o Japão golear a Costa Rica, a Alemanha tem que fazer uns 15-0 na Costa Rica para se classificar. Porque na Copa do Mundo, diferente da Champions League, não tem confronto direto. É saldo de gol que classifica. O desempate. Então, digamos assim que... Eu gostei que ela foi procurar a tabela do Copa do Mundo. Então, digamos que é o seguinte. Japão ganha da Costa Rica, vai para 6 pontos. Tá. Né? A Alemanha ganha da Espanha. Não, se a Alemanha ganhar da Espanha, a Espanha... Aí fica Espanha e Alemanha com 3 pontos. Japão e o Japão com 6. 6. Certo. Só que o Japão pega a Espanha, que tem um saldo de gol, provavelmente vai ter um saldo de gol melhor que o Japão não vai fazer 7-0 na Costa Rica. Digamos que ela esteja com 6, que foi quanto gol de diferença. Digamos que a Alemanha ganhou de 1-0. Então ela vai jogar com o Japão só pela vitória. E a Alemanha pega na última rodada da Costa Rica. Que vai encher. Que vai ter que encher. Pra não correr risco. Né? Coitada da Costa Rica, inclusive, na última. Agora eu vou te falar que o Japão pode arrancar um empatezinho com a Espanha também, viu? Não, mas e se o Japão perder pra Costa Rica? Aí vai todo mundo pra última rodada com 3. Aí é tiroteio. Mas eu vou te falar que eu gosto de ver porque o Japão pode ir, se ele ganhar na Costa Rica, ele pode ir pra última rodada precisando do empate. Com a Espanha. Exatamente, mas pô... Vai ser um jogão também. Vai ser... Esse grupo tá interessantíssimo, cara, de ver. É que a gente falou que era o grupo da morte, né? Na verdade, todo mundo falou que era o grupo da morte, mas acho que o grupo do Brasil é muito mais difícil pro Brasil. Mas eu sempre defendo o Japão, porque o Japão, tal qual a Inglaterra, adora sair da fase de grupo pra cair nas oitavas.
Ele tem essa mania. A diferença Não, mas assim, não tem time pra passar das oitavas do Japão. a não ser quando pega aqueles, tipo, países que sobram também. É tipo assim, tu acha que vai ter uma campanha igual aquela Costa Rica? Eu acho que não vai ter. Igual a Turquia em 2002. Turquia em 2002 é inexplicável, porque a Coreia do Sul chegou longe também, mas a Coreia do Sul roubou pra cacete daquela Copa. Então, tipo assim, vai ser muito difícil a gente rever isso. Enfim, pode acontecer, né? Sim, mas último jogo do dia, E aí o grupo ficou Espanha e Japão com 3 pontos. A Espanha em primeiro porque tem saldo de 7, 7. né? E o Japão em segundo com saldo de 1. E ficou a Alemanha em terceiro e Costa Rica em último. Com né? menos 7 de saldo de gol. Com menos 7 de saldo de gol. E o último jogo do dia, Bélgica 1, e Canadá 0. Assim, o que eu pontuei... Bélgica não jogou bem. Pois é, o que eu pontuei da Costa Rica não ser termômetro, pra mim o Canadá é termômetro pra gente ver certos pontos da Bélgica. E eu queria destacar 2 pontos aqui dessa Bélgica, que é, defensivamente essa Bélgica é muito fraca. Frágil, melhor. Frágil do que fraca. Porque a saída de bola pela defesa eu é senti, boa. na verdade, a Bélgica um pouco dispersa, assim, não é um time que jogou compacto, assim, deu muito espaço pro Canadá. Mas abriu muito espaço. O Canadá só não faz gol porque é um time que não sabe finalizar. Não, tá explicadíssimo que a gente não consegue finalizar. Não sabem, cara. Eu tava conversando com ele, é um jogo. A gente falou, né? Parece jogo de criança, que só vê. Às vezes tinha um jogador que tava bem aqui, marcado. Você tinha claramente um jogador livre na direita, que a marcação esqueceu, ou que ele passou, e ele não tocava. Ou ele não enfiava uma bola, ou às vezes o cara tava fora da área, ele podia enfiar uma bola que ele tinha companheiro, ele chutava. Errado. Errado. O Canadá não sabe finalizar, mas ele chegou no ataque diversas vezes. A Bélgica chegou bem menos no ataque no Canadá, com mais perigo, na maioria das vezes. Mas a gente tem também eu sempre esqueço o nome dele, o Batshuayi. O Batshuayi, que ele, assim, até o De Bruyne tava olhando, meu Deus do céu, volta, Lukaku. Pelo amor de Deus. O De Bruyne, vocês podem reparar que ali, mais ou menos da metade do segundo tempo em diante, o De Bruyne passa a chutar mais de fora da área, porque ele tá cansado de enfiar a bola e os caras errarem, chutarem fora, chutarem pra cima, em cima do goleiro. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande pra Bélgica. A Bélgica, com o Lukaku ali na frente, tinha enchido esse Canadá. Tinha feito 3, porque o Canadá já sentiu o primeiro gol. Se o Canadá tomar 2, 3, ele ia ficar maluco ali em campo. E aí a Bélgica ia encher. Então eu acho que esse 1-0 da Bélgica, pra mim, é muito mais fácil de analisar o time, pelo lado bom e pelo lado ruim, do que esse 7-0 da Espanha. Com certeza. E tipo assim, De Bruyne, assim, não é que ele foi apagado, mas ele fez o dele, só que os jogadores não acompanharam. Eu acho que ele jogou bem. Cadê o De Bruyne nesse jogo? Ele tá lançando bola, cara. Agora ele não pode fazer nada. Ele não pode lançar a bola e fazer o gol. Né? Ele não é o The Flash, tipo, vou lançar na área e correr. Agora, a insistência pelo Hazard, insistindo no Hazard errado. Tá vivendo do currículo. Porque assim, o técnico fala que quando ele joga na seleção, ele tem um desempenho melhor do que ele tá tendo no Real Madrid. Que ele não tá tendo. Que ele não tá tendo porque ele não tem... Tá tendo sem não qualidade, joga, né? Porra. E aí, assim, eu acho muito difícil se manter, se ele continuar jogando assim, titular o resto da Copa. Porém, ele é um cara que ainda tem um prestígio na seleção, né? A gente vê que ainda tem muito espaço, ainda dão muita moral pra ele. Então, não foi um jogo assim brilhante da Bélgica, ela fez 1-0, precisou do... Eu acho que a Bélgica fez o que a Alemanha não conseguiu fazer e nem a Argentina, que foi segurar o resultado. Porque fez 1-0, é o time melhor, tá com o jogo na mão e não conseguiu segurar o resultado. E a Bélgica mostrou, pelo menos, que é um time mais encorpado e que sabe passar por momentos complicados durante o jogo, que a Argentina e que a Alemanha não souberam. É verdade. Então, assim, por mais que não tenha sido aquele jogo brilhante, mas a gente vê que os zagueiros são convictos, que já tá formada ali a zaga, o Dedon que faz um jogador na Premier League já como volante na maioria das vezes, mas na Bélgica ele volta para fazer um zagueiro e acaba tendo uma saída de bola melhor. Sim. Vertonghen sobrando, Vertonghen é o famoso Thiago Silva deles, né? Tá velho já, se botar pra correr já era. E do lado esquerdo jogou o Alderweireld, que também é um jogador, deve ter uns 31, 32 anos, não tá tão velho assim. Não tá. Então eu acho que eles têm aquela zaga compacta, ele trocou no meio, no intervalo, né? Ele botou o Onaná, que tava jogando Witsel. Eu não vou lembrar quem tava jogando lá do Witsel no começo do jogo. O Tielemans, que não fez um primeiro tempo bom. Ele botou o Onaná, que é um jogador de muito mais força em posição ali no meio pra dar... Que ele acha que ele tava perdendo meio campo com o Tielemans.
E realmente ele deu uma força, uma imposição ali no meio, é um jogador bem alto, bem forte, né? Sim. Inclusive teve um lance que ele sofreu cartão amarelo, porque ele foi fazer assim pra se proteger, mas o outro cara era muito baixo. Deu na cara do Aí maluco. pegou, tipo, no queixo, assim, aí ele pegou o cartão amarelo por isso, mas eu, assim, ele tava correndo e foi só fazer assim pra se proteger, como o cara é muito baixo. Aí pegou no rosto dele. Mas assim, eu acho que a gente tem que sempre estar de olho na Bélgica. E eu acho que a gente tem que ficar de olho na próxima rodada desse grupo, porque eu acho que o Croácia e Canadá, que vai ser no domingo, 1h da tarde, bom, depois do almoço da família ali, vai ver um Croácia e... Então já faz o Canadá. churrascão, vendo. Fica vendo. Que é o jogo que vai definir o segundo colocado desse grupo. Com certeza, porque eu acredito que o Marrocos não ganhe da Bélgica. O Marrocos acho que vai tomar uns 2-0 da Bélgica. E Croácia e Canadá podem definir porque, mesmo que empatem e a Croácia vai ficar na frente, a Croácia pega a Bélgica na última rodada e o Canadá pega o Marrocos, então é muito difícil que o Canadá perca essa vaga se ele conseguir um Não que eu empate. acho impossível a Croácia ganhar da Bélgica, até porque... Não acho também, mas... E aí deixaria a dinâmica do grupo bem interessante, na verdade. É isso. É isso. Quer jogar uns palpitinhos pra amanhã? Vamos ver amanhã? Amanhã a gente começa o dia 7 da manhã com Suíça e Camarões. Eu acho Camarões ainda a seleção mais fraca desse grupo, mas não tão mais fraca que a Suíça. Então eu acho que vai ser um jogo aberto, mas eu jogaria aqui 1-0 pra Suíça. Que a Suíça também não gosta de fazer muito gol. Não, Camarões é uma seleção africana, ela gosta de gols. Mas será que ela vai conseguir fazer? Mas ela vai conseguir tomar. Acho que dá pra ser uns 3x1 pra Suíça aí. 3-1? É. Tá, eu joguei 1-0. 2x1, 2x1, pode deixar 2x1. 2x1, 1-0. Aí, às 10 da manhã, a gente tem um jogo que eu acho que vai ser interessante também, Uruguai e Coreia. Esse eu acho que vai ser um jogo mais aberto de gol. Coreia sem som. Coreia sem som ainda, né? Que ele vai jogar até de Vou jogar mudo. Poxa, né? Mas Uruguai e Coreia, eu acho que vai ser jogo pra 3-2. 2x0, 2 do Arrascaeta. Eu acho que 3-2 pro Uruguai. E a gente tem Portugal e Gana. Acho que Portugal ganha. Esse jogo eu quero muito ver, Vai ser porque eu tô bem interessantíssimo. ansioso pra ver o time de Portugal jogar. Sim. O Brasil pegou o Gana agora no penúltimo amistoso que ele fez pré-copa, né? Foi. Pegou Gana e Tunísia. Ganhou de 4. Foi. 4x0. Nesse esquema que o Tite vai jogar amanhã. É nesse esquema que o Tite colocou a formação amanhã, que ele escalou o time com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre ou Alex Isso. Telles? Alexandre. Alexandre. Alex Telles. E o Telles, e de volante, deixou o Casemiro e Paquetá, Isso. né? Ele botou o Neymar pra armar, Rafinha do lado, Vinícius Júnior do outro e Richarlison. Infelizmente, Richarlison no centroavance. Vai fazer muito gol. Eu acho que vai ser 2x2 Brasil e Sérvia. Acho que vai ser 3-1 pro Brasil. E a gente não falou quando a gente acha que vai ser Portugal e Gana. Eu acho que vai ser 3-0 pro Portugal. Eu vou contigo nessa. 3-0. A primeira vez que a gente dá o mesmo palpite. 2 do Cristiano Ronaldo. Show. Então, é isso por hoje. Mas lembrando que a gente tá aqui todo dia falando da Copa, quando tiver jogo, obviamente. Mesmo né? quando não tiver jogo, a gente vai fazer? Não. A gente ficou de fazer. Alguns. A gente pode tentar fazer alguns especiais, mas não Porque todos. quando chegar todo dia. aqueles intervalos de quarta de final... Então, aí dá um espaço e tal. Mas você pode acompanhar a gente aqui no YouTube, em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer. Nas nossas redes sociais estão aqui embaixo, que tem corte. A gente tá colocando muito conteúdo meme, resultado. Pra no você, Instagram. você que não tem tempo de ver os jogos, a gente coloca palpite, a gente coloca os resultados. Então você pode acompanhar por lá. E é isso. E até amanhã, né? Até amanhã, rapaziada. Valeu.